Esparta é um nome que ressoa através dos séculos. Representou uma cidade-estado na antiguidade com muito poder e muita força, conhecida pelo seu mito de invencibilidade. Contudo, para a gente entender essa invencibilidade, esse poderio espartano, a gente tem que traçar uma história longínqua, de longa duração, que vai desde a sua origem, passando pela sua ascensão como uma das polis mais poderosas da Grécia Antiga. Só que ao contrário do que diz esse mito da invencibilidade espartana, essa cidade-estado, essa polis, ela também caiu, ela também declinou. Quais foram os fatores que promoveram a ascensão e, posteriormente, a queda da cidade-estado de Esparta? E por que Esparta tornou-se esse mito que ressoou através dos séculos, sendo hoje ela um símbolo de invencibilidade e também de resiliência? No vídeo de hoje, a gente vai conferir a história de Esparta, traçando as suas origens, a sua ascensão como um poder notável na Grécia Antiga e também o seu declínio, que ocorreu principalmente a partir de fins do quinto século a.C. e principalmente no quarto século a.C. Opa, tranquilo? Meu nome é Kamura, seja muito bem-vindo aqui no canal e hoje a gente vai debater sobre esse tema que é de certa forma um pouco controverso, que é a história da polis de Esparta. Então, se você tem interesse de conhecer mais sobre a polis de Esparta, sua ascensão e queda, fica nesse vídeo até o final, porque aqui você vai conferir todos os detalhes dessa história fascinante. Mas antes disso, eu peço, por favor, que você deixe o seu like, se inscreva no canal, porque isso vai me ajudar demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Sem falar que dessa forma, você não vai perder nada que eu compartilho aqui com você todas as semanas. A polis de Esparta ela é conhecida principalmente na antiguidade por suas três características mais marcantes. A primeira delas é a sua arquitetura funcional. Ao contrário de outras cidades-estados gregas, principalmente Atenas, que era um resplendor de beleza, havia obras arquitetônicas monumentais justamente para representar a grandeza ateniense. Esparta ela tinha uma arquitetura mais simples, mais funcional, que não representava uma soberba ou uma espécie de grandeza, mas sim representava disciplina e austeridade. A polis de Esparta, na verdade, ela era constituída por vilarejos, por muitas vilas muito simples, com edifícios e outras estruturas bem arcaicas. Isso tudo acabava representando a austeridade, a disciplina e a simplicidade dos valores espartanos. Dessa forma, a vida cotidiana dos habitantes de Esparta ficava em volta de simplicidade e vida militar, o que era refletido principalmente por sua arquitetura muito modesta, muito moderada. O segundo aspecto é justamente a sua composição política, a sua arquitetura política. Como funcionava o sistema político espartano? Esparta era caracterizado principalmente por ser uma oligarquia. E o que isso significava? Significava que Esparta era governado por poucos indivíduos, ao contrário de Atenas, por exemplo, que apesar da gente questionar certas características da democracia ateniense, que era tão distinta da nossa democracia moderna, ainda assim ali uma grande gama da população, grande parte da população detinha realmente alguns poderes políticos, mesmo que fossem mínimos. Já em Esparta, a política era dirigida por um pequeno grupo de cidadãos espartanos. E como funcionava exatamente a divisão política dessa oligarquia espartana? A gente tinha principalmente a Gerúsia, que era uma espécie de conselho dos anciões que elaboravam as leis. Nós tínhamos a Ápila, que era uma assembleia, onde apenas alguns pouquíssimos indivíduos tinham alguma voz de decisão. E também a gente tinha a interessantíssima diarquia, ou seja, Esparta era governada, na verdade, por dois reis que trabalhavam alinhadamente com essas outras estruturas, com essas outras instituições políticas. Só que os reis eles tinham algumas funções distintas. Enquanto um rei, ele notavelmente era como se fosse um general de guerra, atuando principalmente nos campos de batalha, né, nos teatros de operações, liderando os exércitos, o outro rei ficava dentro da polis espartana, tentando administrar as situações e as tensões internas, ou seja, enquanto um rei se preocupava com as questões externas e ficava fora da polis, o outro se preocupava principalmente com questões internas. Esse rei, que se preocupava com essas questões internas de Esparta, uma das principais atividades que ele desempenhava era o controle dos zilotas, que era uma espécie de povo semi-escravizado que trabalhava pro Estado espartano. Como os zilotas compunham grande parte da demografia espartana, eles tinham que ser controlados. O medo de uma rebelião ilota era grandíssimo dentre as elites espartanas. E esse rei, que se preocupava com as questões internas, uma das suas principais funções era justamente estar em vigilância para com esses povos escravizados. E toda essa estrutura, toda essa arquitetura e composição política espartana permitia que a sua terceira característica, uma das mais marcantes, fosse edificada e bem notável na história de Esparta, que é justamente o seu teor militarista. Desde a infância, os espartanos eles eram treinados para a guerra em uma rígida disciplina militar, conhecida como agogia, que formava os cidadãos espartanos para a temível máquina de guerra da polis. Os soldados, chamados hoplitas, eles eram os combatentes dentro de Esparta. Equipados com escudos, elmos, armaduras, lanças e espadas curtas, eles formavam a famosa falange espartana,
que despertava o terror em seus inimigos, principalmente no apogeu dessa polis durante o quinto século a.C. Esses hoplitas marchavam em plena sincronia aos sons de flautas, em uma disciplina inabalável e um silêncio por parte dos soldados. O som das marchas ficava a cargo das armaduras e dos flautistas, o que acabava refletindo a severidade da disciplina espartana e provocando o medo nos inimigos que avistavam essa falange vindo à distância. Todo esse sistema, esse caráter rústico do vilarejo da polis espartana, composta por vilarejos, o sistema político da polis e principalmente o treinamento militar dos seus soldados, a composição militar de Esparta, ela fez com que Esparta se tornasse uma das polis mais notáveis e temidas da Grécia Antiga, tornando-se um dos poderes mais consideráveis do Mediterrâneo a partir do sexto século a.C. Durante séculos, Esparta foi o principal poder da antiga Hélade, principalmente durante o sexto século a.C. Contudo, as coisas elas começam a mudar, principalmente a partir de 480 a.C., quando a balança do poder grego ela começa a se equilibrar entre Esparta e Atenas. Em 480 a.C., quando Esparta já tinha um exército terrestre com muito poder, muito notável, Atenas começa a investir na produção de frota naval. Esse investimento ele veio principalmente por parte de Temístocles, que incentivou a produção de mais de 200 triéres atenienses, ou seja, eram embarcações voltadas para a guerra, em Atenas, justamente para tentar conter a expansão do Império Persa, assim como também rivalizar com outras polis do Mar Egeu. E dessa maneira, a partir dessa construção dessa frota naval ateniense, Atenas começa a rivalizar em poderio militar frente a Esparta. E após o fim das guerras contra os persas, Atenas ela obtém cada vez mais aliados, que decidem a se juntar numa confederação que ficou conhecida como a Liga de Delos, liderada por Atenas. Atenas obtém cada vez mais aliados e aumenta cada vez mais o seu poder militar, principalmente a partir da sua frota naval e os seus aliados que também ajudavam a patrulhar os mares, especialmente o Mar Egeu. Então, de um lado, nós tínhamos Esparta com um exército terrestre poderosíssimo que comandava uma outra liga chamada Liga do Peloponeso, e a gente também teve Atenas liderando a Liga de Delos com uma marinha de guerra muito forte, que acabou rivalizando, inclusive, com o exército terrestre espartano. A balança do poder grego a partir do quinto século a.C., após o fim das guerras greco-pérsicas, estava subdividida dentre essas duas potências helênicas. E essa espécie de bipolaridade, ela acabou germinando diversas tensões entre Esparta e Atenas. O crescimento de Atenas como um poder naval considerável ia se estendendo cada vez mais, ela ia angariando cada vez mais aliados, enquanto Esparta temia esse expansionismo e esse imperialismo que Atenas proporcionava em outras regiões da Grécia. Isso foi se amplificando até o momento em que Atenas interferiu na zona de influência de Esparta, na zona de influência da Liga do Peloponeso. Para a oligarquia aristocrática espartana, isso era inaceitável, e uma guerra entre Atenas e Esparta tornou-se uma questão de tempo. Segundo o historiador grego Tucídides, que narrou a guerra subsequente entre Atenas e Esparta, que veio a ser conhecida como a Guerra do Peloponeso, a guerra eclodiu justamente por um receio de Esparta perante esse expansionismo, esse imperialismo ateniense. E eles não apenas temiam a expansão política e territorial de Atenas, mas também a expansão da democracia ateniense, que era uma ideologia política completamente distinta da que Esparta defendia. E ao contrário de Esparta e da Liga do Peloponeso, que não obrigava os aliados a adotarem essa oligarquia, Atenas obrigava os seus aliados a adotar um sistema político alinhado com a democracia ateniense. Então, a expansão territorial de Atenas significava também uma expansão da ideia de democracia, mesmo que ela tivesse um sentido diverso em cada polis onde ela surgia. E dessa maneira, a guerra que eclode a partir de 431 a.C. é vista por muitos historiadores como uma guerra anti-imperialista, como uma guerra na qual Esparta tentou conter o expansionismo ateniense, o imperialismo ateniense, mesmo que esse termo não fosse utilizado nesse período. E desde 431 a.C. até 404 a.C., a gente teve esse conflito assolando a Grécia Antiga e opondo diversas polis que se tornaram rivais. A gente teve o poder terrestre espartano contra o poder marítimo ateniense. E as estratégias de guerras elas foram bem variadas. Esparta, por exemplo, defendia a invasão territorial na Ática, que era o território onde era localizado a polis ateniense, e a devastação das culturas agrícolas locais. Dessa maneira, táticas de cerco foram comuns dentre os espartanos. Por sua vez, os atenienses, eles evacuaram sua população, principalmente nos primeiros anos de guerra, e concentraram toda a população dos campos dentro do interior das muralhas, e abasteceu a cidade pela via marítima, porque a polis de Atenas ela tinha um circuito que conectava ela ao porto do Pireu, que também pertencia a Atenas, e tudo isso era cercado por grandes muralhas que também haviam sido construídas por Temístocles na época da guerra contra os persas. E dessa maneira, as embarcações atenienses elas buscavam suprimentos alimentares do exterior, tudo graças às suas poderosas embarcações de
guerra, e esse suprimento ele foi suficiente para abastecer pelo menos parte da população durante um tempo, enquanto Esparta saqueava os campos. E dessa maneira, Atenas acabou incentivando, né, estimulando operações anfíbias dentro do território do Peloponeso. E essa foi uma das principais características militares desse embate entre Atenas e Esparta. É claro que a gente teve outras metodologias de guerra, mas essa predominou principalmente nos primeiros anos de guerra do Peloponeso. Contudo, ao longo dos anos, Atenas começou a ter um erro político atrás de outro, especialmente porque ela ambicionou novamente novas conquistas territoriais, o que acabou subdividindo suas forças, e os espartanos também conquistaram o apoio dos persas, que cederam para eles algumas embarcações de guerra, o que propiciou um embate marítimo entre Esparta e Atenas. E dessa maneira, com o enfraquecimento ateniense, em 404 a.C., Esparta finalmente se sai vitoriosa da Guerra do Peloponeso. Esparta, após a derrota ateniense em 404, não destruiu a polis ateniense. Ao contrário, ele impôs um sistema oligárquico na cidade, além dos tributos impostos à polis. Só que a vitória ela teve um custo muito grande. Os investimentos militares por parte de Esparta não apenas tiveram uma consequência grande para o sistema econômico espartano, como Esparta também não tinha uma capacidade logística para administrar um território tão extenso, pois agora Esparta era o poder hegemônico da Grécia Antiga, e não mais Atenas. Só que a complexidade administrativa de todos esses territórios ia além da cultura administrativa e logística espartana. E dessa forma, a hegemonia de Esparta não duraria muito tempo. Embora tenha saído vitoriosa da guerra, logo Esparta percebeu que hegemonia política não significava prosperidade, já que a sua economia estava em constante declínio, ela havia perdido um grande contingente militar e também passou a enfrentar certas dissidências internas, inclusive por parte de seus antigos aliados. A incapacidade de administrar uma aliança tão complexa e tão robusta acabou sendo um tiro no próprio pé para as elites espartanas. Aliados antes fiéis a Esparta, principalmente na época da Guerra do Peloponeso, como por exemplo a polis de Corinto e a polis de Tebas, passaram a questionar a capacidade administrativa espartana e claramente entraram em desacordo com algumas decisões políticas dessa polis hegemônica. E o rígido regime militarista espartano não foi suficiente para manter toda essa rede de aliança de maneira coesa. E dessa maneira, o descontentamento frente a Esparta crescia cada vez mais, principalmente nos primeiros anos do quarto século a.C. E assim, como resposta, Esparta adotou uma política agressiva e expansionista para tentar conter dissidências internas e manter a sua hegemonia na Grécia Antiga. Contudo, essa estratégia agressiva, essa nova estratégia expansionista por parte de Esparta, ela teve um efeito colateral devastador. Cada vez que Esparta ganhava uma vitória frente a seus próprios antigos aliados, a sua máquina de guerra ruía cada vez mais, devido aos investimentos econômicos necessários e à incapacidade da polis de repor esses investimentos. Então ela conseguiu conter algumas revoltas no início do quarto século a.C., mas ela não conseguiu repor as suas perdas. Dessa maneira, a hegemonia espartana já estava com os dias contados. Apenas esperava uma fagulha para que esse barril de pólvora estourasse e finalmente a hegemonia espartana ela declinasse de uma vez por todas. O golpe fatal veio em 378 a.C., quando a polis de Tebas, que era localizada ali próxima à Ática, reuniu antigos aliados que estavam descontentes com a administração espartana e formou uma liga própria, que ficou conhecida como a Confederação Beócia. Então, o novo mapeamento de poder da Grécia Antiga havia se transformado novamente. Agora nós tínhamos uma composição poderosa por parte de Esparta, que apesar de sinais de declínio, ainda assim era um poder notável, em paralelo a essa nova confederação política que crescia cada vez mais em aliados, que foi a Confederação Beócia liderada por Tebas. O rei espartano, Agelisal II, recusou qualquer acordo diplomático com a Liga Beócia. A única maneira que ele acreditava de conter as tensões que permeavam o período era justamente implantar o modelo da Liga do Peloponeso, implantar o modelo espartano às polis aliadas da Liga Beócia. E dessa maneira, estourou o conflito que representaria o início do fim de Esparta. A queda final da supremacia espartana aconteceu em julho de 371 a.C., num episódio conhecido como a Batalha de Leuctra. Empenhado em conter qualquer espécie de dissidência por parte dos tebanos e acabar com essa dicotomia de poder, retomando a hegemonia plena espartana, o rei Agelisal II ele marchou sobre a Beócia. E ele acreditava que essa seria mais uma vitória por parte de Esparta. Só que ele não esperava encontrar a resistência tebana que ele encontrou na região de Leuctra, a caminho de Tebas. Alguns relatos antigos sugerem que Agelisal II, liderava um exército espartano com mais de 10.000 hoplitas, somados a 1.000 cavaleiros, enquanto os beócios, que recusaram desistir e principalmente recusaram acordos diplomáticos que já haviam sido tentados anteriormente, formou uma resistência em Leuctra com 6.000 hoplitas
e 1.500 cavaleiros. Só que em vez de se intimidar, os tebanos eles entraram em combate com os espartanos. E nesse período, nessa batalha de Leuctra, os tebanos eles foram liderados por um dos generais mais geniais que a antiguidade já pôde produzir, que foi Epaminondas. Ao contrário da rígida formação da falange espartana, o Epaminondas ele treinou as suas tropas militares tebanas e formulou uma nova tática militar, que ficou conhecida como sendo a falange oblíqua. Em vez de concentrar as suas forças de igual para igual frente aos inimigos, ele concentrou a maior parte de suas tropas em um único ponto vulnerável na falange inimiga. E dessa maneira, os espartanos, acostumados a vencer batalhas de maneira devastadoras, acabaram contemplando um inimigo flexível e que desestruturou completamente as suas táticas militares, sendo derrotado na Batalha Campal de Leuctra. A batalha foi extremamente sangrenta. As fontes antigas, Xenofonte, por exemplo, ele relata que 1.000 espartanos tombaram em combate. Por outro lado, Diodoro Sículo, que é um outro documento importante para a gente estudar a antiguidade grega, ele relatou que 4.000 espartanos, mais de 4.000 espartanos, tombaram em combate. Por outro lado, as fontes sugerem que apenas 300 tebanos morreram. E dentre os espartanos, o próprio Agelisal II tombou, o que acarretou numa queda na moral dos exércitos espartanos, contribuindo ainda mais com a sua derrocada. A vitória tebana foi incontestável e Epaminondas foi homenageado como um verdadeiro herói grego. E para piorar a situação de Esparta, Epaminondas fez algo parecido com o que Esparta tinha feito em relação a Atenas. Em vez de chegar lá em Esparta e destruir a polis, não. Ele marchou sobre Esparta anunciando a sua vitória e causando humilhação dentre as elites dos inimigos. E dessa maneira, a gente pode tomar 371 a.C. como um ano em que a hegemonia espartana ela tombou. E o que antes era uma potência terrestre significativa passou a se tornar uma polis marginalizada em todo o contexto político da Hélade. Contudo, a própria hegemonia tebana, após essa batalha de Leuctra, também duraria pouco, principalmente após a morte de Epaminondas, em 362 a.C. E aí, Tebas e as outras polis gregas passaram a enxergar um novo poder que surgia no horizonte, a Macedônia. A cidade-estado da Macedônia ela crescia cada vez mais em influência e poder, detendo uma nova tática militar que ficou conhecida como a Falange Macedônica, que acabava suplantando muitas forças gregas. Esse poder crescia cada vez mais no horizonte, conquistando cada vez mais terras e tendo uma diplomacia ferrenha. E uma nova aliança entre Tebas e Atenas em 338 acabou tentando resistir a esse expansionismo macedônico, o que acarretou na Batalha de Queroneia em 338 a.C. Contudo, Tebas e Atenas foram derrotadas e muitas das polis gregas começaram a progressivamente serem anexadas ao Império Macedônico. Esparta, em 338 a.C., no período da Batalha de Queroneia, já estava tão debilitada e enfraquecida que nem participou desse embate. Ela apenas contemplou, assistiu à derrocada de outras polis gregas que antes haviam sido suas grandes rivais, Atenas e Tebas. Contudo, um último sinal de resistência surgiu dentre os espartanos em 331 a.C. No período, os macedônicos já eram governados pelo famoso Alexandre o Grande. Só que em um momento de sua ausência, os espartanos tentaram resistir perante o domínio político macedônico. E houve uma resistência no interior da polis, contudo Alexandre foi inquebrantável. Ele simplesmente esmagou qualquer tipo de rebelião. E essa foi o último sinal de resistência espartana frente ao domínio macedônico. Esparta continuou a existir como uma cidade-estado no período romano, contudo, o seu poder de antigamente, a sua glória, a sua autonomia foram completamente dissipadas. E nesses tempos de Alexandre, Esparta já havia sido anexado ao grande domínio helenístico. E essa foi a história de Esparta e de sua ascensão até a sua queda. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, porque dessa maneira você vai me ajudar demais, sem falar que você vai ficar por dentro de tudo que eu vou compartilhar aqui com você. E se você quiser me ajudar mais ainda, o Pix oficial do canal está na descrição. Qualquer valor você já vai contribuir demais com a minha produção de conteúdo, tranquilo? E se você tem interesse em também saber mais sobre a antiguidade, eu vou deixar um vídeo sobre a polis de Náucrates, que era uma cidade grega no Egito, na descrição desse vídeo aqui e também na tela final, para você conferir, tranquilo? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.